pandemia do Covid-19, a Lei de Proteção de Dados e os efeitos da corrupção no Brasil devem pautar os gestores de risco nos próximos meses. Confira a seguir a análise do Portal da Gestão de Riscos sobre cada uma dessas tendências. O Covid-19 impactou muito a capacidade das empresas manterem seu faturamento. Esse cenário aumentou consideravelmente o risco de liquidez das organizações. Ora, as empresas que operam e têm determinado tipo de risco, boa parte do seu portfólio de risco, são riscos que têm como característica pouca probabilidade de ocorrer alguns desses riscos, mas um impacto financeiro, um impacto bastante alto. O que ocorre é que mesmo uma empresa saudável financeiramente e sendo bastante robusta, mesmo assim, ela não tem a capacidade para suportar o impacto de determinados eventos de risco. Por quê? Por causa do tipo de risco, né? Então, você pega, uma empresa de petróleo, um acidente com uma plataforma de grande porte não é um risco simples dela suportar. Uma empresa de transporte aéreo, a queda de um Boeing, não é algo simples dela suportar, por melhor que seja a sua capacidade financeira. Então, o que as empresas fazem de maneira geral é conseguir identificar e mapear quais esses riscos que têm baixa probabilidade de ocorrer, mas que têm um impacto muito grande, e de uma forma ou de outra elas tentam transferir esse risco, elas tentam mutualizar, ou para um sistema de seguro, ou para um sistema de hedge, seja lá como for determinado tipo de risco, ela tem que fazer isso. Ora, quando você chega num cenário que você está tendo dificuldade de gerar caixa, às vezes as empresas, no afã de diminuir os gastos, elas acabam cortando o que elas gastam em transferência de risco, acabam desistindo de manter alguns seguros, acabam desistindo de manter algum hedge, alguns mecanismos de mutualização dos riscos. E isso acaba agravando demais o risco dela, porque, veja bem, se ela em condições normais, para determinados riscos, ela não tem como suportar caso determinado risco venha a ocorrer, ela precisa de um seguro, ela precisa de mutualizar esse risco, ela precisa transferir esse risco. Imagina quando ela fala, olha, eu estou com um caixa complicado, então eu não vou ter seguro para esses riscos. Se um desses riscos vierem a se concretizar, aí que de jeito nenhum ela vai ter capacidade de absorver. Segurança da informação. Atualmente, os riscos de segurança da informação estão ganhando um espaço muito diferente no cenário, com a Lei de Proteção de Dados, né, que começou na Europa e os países estão lançando suas próprias leis alinhadas com esse modelo de proteção de dados, ele acaba gerando obrigatoriedades e dinâmicas que pode gerar impactos tamanho gigante para as empresas. O que antigamente você tinha uma base de informações orgânicas da sua empresa, obviamente você se preocupava se vazasse essa informação, de ter algum problema com os clientes, etc. Hoje em dia, esse problema é muito maior. Por quê? Porque você tem uma lei que gera uma responsabilização muito clara. Então, se um hacker entra na base de clientes da sua empresa, por menor que ela seja, e ele gera algum prejuízo para essas pessoas, você assume uma responsabilidade de tamanho gigante.
né? Então, implica que as empresas têm que estar com as suas práticas de mercado de segurança da informação alinhada com as melhores práticas, de maneira que evite que esse tipo de risco ocorra. As leis anticorrupção dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha fundamentaram a preocupação de empresas brasileiras sobre o risco de corrupção. Para fazer negócios internacionais, elas tiveram que começar a tomar medidas de compliance. Ainda no finalzinho do governo Dilma, e por uma série de pressões internacionais, o Brasil decidiu aprovar a Lei Anticorrupção Brasileira. Então isso deu uma força muito grande e tipificou alguns crimes que antes não existiam. E com a Lava Jato, isso acabou gerando um impacto muito maior e dando uma responsabilidade muito grande para as empresas. As empresas, de uma hora para outra, passaram a ver o problema de corrupção de uma outra forma. Por quê? A lei anticorrupção brasileira, ela define que ela pode gerar uma multa de até 20% no valor do faturamento financeiro do grupo. Então, isso passou a afetar de maneira muito significativa. Então, o risco de compliance, ele acaba a ser ligado a um risco financeiro, que pode fazer a empresa quebrar por um risco de liquidez. Então, percebe que uma coisa relativamente simples, que te gerava problema, mas num nível X, tipo o motorista que decidiu dar uma propina para o policial rodoviário, isso daí pode desdobrar num risco tamanho gigante. Outra coisa também que ocorreu é que esse movimento em torno da Lava Jato, etc., fez com que a sociedade ela fosse muito menos propícia a aceitar essas ações de corrupção como normal. Então isso também te gera um desgaste de nome da empresa tamanho gigante.